primeiro episódio do podcast Dramaturgia Jovem. Primeiríssimo. Aqui no espaço Café Teatro Nilda Spencer, esse lugar maravilhoso, gente. Olha o Nildão aqui, ó. Nilda nos abençoando aqui atrás. Sobre nós. Com o grupo de Nilda discoteca. Spencer nos abençoando. E a gente quer agradecer muito à Fundação Gregório de Matos por ter cedido esse espaço tão bonito e tão significativo, né, da cidade, pra gente começar a fazer esse trabalho que pra gente é tão importante, tão relevante, não é, gente? Exatamente. E assim, recadinho pra começar aqui, esse projeto, Podcast Dramaturgia Jovem, ele é um produto cultural que foi contemplado pelo Prêmio Riachão, projetos de pequeno porte da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, destinado pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. E para a gente começar o nosso podcast, vamos nos apresentar, né, gente? Primeiro episódio é assim, gente, a gente precisa fazer o nosso cartão de visita, né? Exatamente. Então vamos lá, começa você. Meu nome é Caio Galvão. Muito eu bem. sou. Oi, Caio. Prazer, Prazer, Caio. Caio. De bom. Eu sou recém-formado bacharel em Humanidades pela UFBA. Isso é quem fez IBI de Humanidades. Isso é quem é aprovado, né, como humano. Ele tem diploma que reforça isso. Você é humano Exatamente. profissionalmente. Eu sou comprovadamente Ele é Humano profissional. Humano profissional. Muito bem. Exatamente, eu sou ator do Grupo Teca, né, desde os 13 anos de idade, não sei. E quantos anos você tem agora? Eu tenho 21 anos para fazer 22. Pronto. Agora em março. Eu me meto a escrever umas coisas, eu sou fã de ficção científica e eu estou aqui. Boa. Muito bem, ainda bem que você está aqui. Fica aqui, viu? Fica aqui. Você agora, querido? Eu sou Mano Leone, eu estou cursando o BI de Humanidades, como ele já se formou, não me formei ainda, me formarei logo logo, se tudo der certo. Eu também escrevo, sempre gostei muito de escrever, desde a adolescência eu escrevo os poeminhas, assim. E sou ator do Grupo Teca Teatro desde 2009, faz muito tempo que eu estou no grupo. Sou cinéfilo, gosto muito de filme, vejo muito filme. Não paro de ver filme, eu leio muita crítica também, eu leio muito sobre esse universo cinematográfico, né? Sou cinéfilo, no final de contas, amo a cinefilia, coisas do tipo. E é isso. Tem aqui então um humano profissional, um humano em formação. Exato. E uma metamorfa que sou eu. Que lindo, que lindo. Bom, Que lindo. gente, faltou me apresentar. Se na verdade. apresente. Eu sou a Lu Comim, sou do Grupo Teca. Eles estão aí há alguns anos, eu estou desde da formação do grupo, então tem Ela é mais ou sócia menos proprietária do Teca Teatro. 18 anos que eu faço parte do grupo. CEO do grupo. Sou a CEO do grupo, digamos assim, não é verdade? Sou atriz de formação, mas o meu mestrado e o meu doutorado são na área de dramaturgias. E eu tenho uma profunda curiosidade e uma profunda paixão pelas escritas e pelas leituras de produtos destinados às infâncias e adolescências e juventudes, né? Então eu gosto muito de ler e de escrever para criança e para jovem. E a gente formou esse núcleo aqui, né? Os atores do Teca que escrevem, nós formamos esse núcleo de dramaturgia jovem. Também há 2 anos, gente? Eu diria que oficialmente desde 2019. Desde Foi quando a gente 2019. começou a se encontrar para fazer essas discussões. Oficialmente, porque a gente já tinha escrito coisas juntos. Exato, né? desde 2013, 2012. isso, né? Pois é, mas a gente muito tempo, começou a se encontrar sistematicamente, né, a partir de Exato. 2019. E não paramos no período da pandemia ali todos os dias, né, gente? A gente Virtualmente, claro. A gente virtualmente. marcava a presença no Zoom e fazia a nossa reunião. Todos os dias, é verdade. Todos né? os dias. A gente Nossa. começou se reunindo diariamente. Diariamente. Foi Bastante muito assunto. bom, a gente criou muita coisa, investigou muita coisa, assistiu muita coisa, leu muita coisa, estudou muita coisa. E daí surgiu a ideia da gente compartilhar um pouco do que a gente pesquisou e descobriu, né, ao longo desse tempo. Exatamente. Escrevendo com todo mundo através do podcast. Faltou apresentar o martelo.
verdade, gente, martelo. Nosso Participante amigo. do nosso podcast. É verdade. A gente tem aqui um martelinho que tá fazendo essa Em trilha algum sonora. casarão, em alguma casa aqui ao redor, a É gente não isso, sabe de onde gente. vem. A gente queria muito fazer no espaço New Dispenser. New Dispenser, aqui, esse café teatro, fica localizado no centro, No centro da de cidade. Salvador, pois é. Então, infelizmente, a gente vai ter que conviver com esse martelinho. São E é isso, gente. São intempéries que assim, a gente vai superar, Vamos entendeu? pensar que é o peso da sociedade, né, da Vamos indústria metaforizar. exato, cultural, esse martelando centro. nas nossas cabeças o tempo inteiro, Esse enquanto a gente centro tenta denso. mudar, né, a isso. estrutura. Vamos lá, contra a cultura, juventude, gente, juventude, revolução. Mas olha, a gente tá aqui brincando, tá falando de contracultura, revolução, juventude, jovens e tal. E aí eu acho legal a gente começar a contextualizar isso, né, Boa, gente? boa, vamos começar. Então esse primeiro episódio a gente vai falar aqui muito sobre vários textos, né, que a gente fez uma pesquisa maravilhosa, fizemos um banco de texto incrível. Nossa. Pra gente discutir aqui construção de personagem, diálogo, enredo, pra gente construir juntos, né, a ideia de escrever alguma coisa para esse público jovem, né? Nós estamos aqui dividindo com vocês um processo criativo também, né? A gente está aqui Exatamente. compartilhando o nosso processo para que através dessas leituras todas que a gente fez e dessas discussões que a gente tem tido, a gente possa sair daqui pensando o que nós vamos escrever agora. Nós vamos sentar, colocar nosso computador na frente e criar a partir de tudo que a gente tem conversado. Mas assim, é importante a gente começar falando um pouco desse imaginário da juventude, né? O que Então, é, no final de contas, o né? que é essa juventude? coisa? Quando a gente fala sobre juventude, quando a gente fala sobre ser jovem, sobre adolescência, o que é que a gente quer dizer com isso, né? Quais são Exatamente. as referências históricas que a gente tem para poder demarcar o que é o que é isso, né? O que é essa etapa da vida. Quem é esse jovem? De que juventude ou juventudes nós estamos falando? Perfeito. Né? É importante pensar no plural, né? Importante. Porque são os personagens que a gente quer nas nossas histórias e também é um público Sim. que a gente quer que assista nossas histórias. Exato. Então é muito importante que a gente entenda para quem é que a gente está falando e sobre quem nós estamos falando, nós estamos contando, né, essas histórias. Tá, e tá tudo bem, você tá tremendo um pouquinho de frio. É o frio, gente. né? É o frio, né? Eu sou muito seco. Eu não tenho amortecimento. Gente, por Não favor, produção, aumenta esse ar-condicionado, senão Aumenta. ele No vai... caso, aumenta a Dá temperatura. uma emoção, gente. Dá uma emoção, entendeu? É uma Deixa você emoção. ligado, deixa você- Eu tô ligado. Eu tô olhando, não tem ele tá assim, ó. problema. Ele tá tremendo, eu reparei também. Eu não sabia se era Tadinho. nervosismo, se era frio. Eu pensei que não ia dar pra perceber, foi mal. Eu estou aqui fazendo. Não, tá perceptível, cara, tá perceptível. Tá relaxa, gritante, eu diria. Quer um café? Não, tô de boa. Ah, vou querer um café, Marcos, se quiser. Vou levar. A gente tem Beleza. um diretor / produtor / garçom / que mais, gente? Barra. Não sei. Marido. Barra Cameraman marido. / Cameraman. marido / como é que fala? Negócio de som, captador de de áudio, áudio. negócio de som. Olha E que temos coisa. Beto. E temos Beto. Que tá ali E é fazendo Beto, né? a mímica pra mim, pra eu dizer o que eu tenho que fazer. Ele tá ali segurando a onda de tudo, assim. É ele o tá... nosso mímico. Exatamente. Então vamos lá, gente. Vamos lá começar a falar sobre esse imaginário, né? E aí, assim, nas minhas leituras aí, nas nossas pesquisas, eu vou dar uma pescadinha aqui agora e vou trazer para vocês uma frase de um artigo que eu li. Eu vou falar de quem é esse artigo já já. Agora eu vou ter que tirar o óculos para ler, porque eu já não sou tão jovem assim. A gente não falou, eu não falei minha idade, eu tenho 21 anos e o Lu tem... Quantos anos o Lu tem? A gente precisa falar. Não precisa falar. Ela é doutora, gente, ela é doutora, não precisa de juventude. Doutora não tem idade. É Eu isso. prefiro que vocês deduzam, assim, pela minha aparência. Que é muito jovem, diga-se de passagem. Obrigada. Descoladérrimo. Descolada cringe. Não, cringe não é, nunca diria isso. Mas vamos lá, olha, tem uma coisa aqui muito legal que deixa eu ver aqui de quem é. Só pra aqui, olha, gente, o nome dela é a Rosângela Soares. Esse artigo ele foi escrito em 2010, então eu não tenho certeza se ela ainda é professora, mas nesse momento que ela escreveu, ela era professora do Departamento de Ensino e Currículo da Faculdade de Educação
da UFRGS, tá? Então, a gente vai mandar para todo mundo que se cadastrou para receber o material de apoio aqui do nosso podcast. A gente vai mandar o link desses artigos, né, que nos ajudaram aí as a referências, refletir, né, como um todo a gente vai as mandar. referências como um todo, alguns dos textos que a gente está trabalhando aqui. Hoje a gente vai falar de 3 textos especificamente, né, e a gente vai colocar também na descrição do vídeo aí também essas referências, tá, Perfeito. gente? Então, ela diz uma coisa, gente, muito legal, que eu vou pescar aqui para a gente já começar a nossa discussão, Sim. que é o seguinte: Nice. o primeiro aspecto a ressaltar sobre a juventude, sob uma perspectiva cultural, é o seu caráter histórico, a adolescência como um designativo do período que representa a transição entre a infância e a idade adulta. É um fenômeno inaugurado pela modernidade. Isso é uma coisa bem interessante, né? Sob Ou condições... seja, é um fenômeno recente. É um fenômeno muito recente, né? Tanto infância como juventude, gente. São fenômenos culturais muito recentes, né? Que tem a ver com esse período da Revolução Industrial, de toda uma reorganização do trabalho e da sociedade por causa dessa revolução, né? Exatamente. Sob condições específicas de cultura e de história, fora das quais ela não ocorreria. Isso é muito, muito importante. Então, a juventude ela foi construída por uma diversidade de discursos originados de diversos campos disciplinares, como a psicologia, a biologia, a sociologia, que propuseram como olhar, viver, pensar e intervir nesse processo. Então, se a gente for pensar aí que é um fenômeno, né, que começa na Idade Moderna, aí, que tem a ver com essa revolução toda que acontece, né, a partir da Revolução Industrial, que a gente vai ver também começar a florescer outros aspectos da cultura que são super importantes para a construção da sociedade daquele momento em diante, né, que é a psicologia, né, Freud, que é finalzinho do século XIX para início do século XX, né, tantas questões que foram se reorganizando ali, né, tantos campos que foram se reorganizando, estudos, ciência, né, um avanço da ciência, isso tudo acaba trazendo esse conceito novo de juventude. Por quê? Porque até então existia ainda alguma designação, a gente vai ver lá também. Sim. Que tinha lá na época de Aristóteles, né, já se fazia um pouco essa ideia de dividir a vida de 7 em 7 anos, né? Então você tem ali aquele períodozinho de 12 a 18 anos que eles consideram como uma idade de transição, mas é sempre assim, a criança é um adulto em miniatura, Exato. a adolescente é um adulto em construção, é sempre uma fase que é considerada meio que inacabada, né? Sim. E que também não tem uma função social tão definida. Quer dizer, sim. O adolescente, a menina com 13, 14, 15 anos lá, mais antigamente, ela já estava pronta para procurar um namorado e um noivo e casar e ter seus filhos e virar mãe de família, né? E o menino já vai com 13, 14 anos trabalhar, seguir sua vida, né? Sim, e tal. Então tem um recorde de gênero também que é importante a gente definir, né? Ah, com certeza, com certeza. Isso a gente vai ver mais pra frente, que na modernidade essa construção da juventude, ela também tem um caráter masculinizante, masculinizante, né? Porque a gente vai discutir isso sim, porque boa. Tem uma diferença muito grande aí, né, na configuração dessa juventude para meninas e para meninos. Sim. E nessa coisa da juventude, né, digo uma coisa que fica muito marcada, né, assim, fala-se muito, essa coisa da transição que era um dia, né? Um dia você acorda por uma tradição, né, como várias culturas têm essa tradição, né, do rito de passagem, como, enfim, um dos mais conhecidos é o Bar Mitzvah, né? Exato. Então, que é o dia que você se torna adulto, né? Ou então era o dia que os seus pais decidiram, o seu pai olhou para sua cara e olhou, não, você tá na idade, a partir de hoje você é adulto. Então, ou você baile se de debutante feminino, isso, né?
assim, que é o momento que a menina lá de 15 anos se apresenta para a sociedade assim, agora é a hora que os pretendentes virão e eu vou arrumar um noivo, né? Sim, e que hoje em dia você vê como uma coisa diferente, né? Você tem a pré-adolescência, a adolescência, as coisas vão acontecendo, né? E tal, e tal. Mas houve um tempo que você acordava um dia e você vai crescer, você vai ser adulto. Se complexificou mais esse mapeamento dessas fases da vida, assim, né? Mas é interessante também dizer que a adolescência talvez tenha sido das últimas fases a serem acrescentadas essa lógica de né, processo de crescimento, assim. Porque a infância existia antes da adolescência mesmo, e então a gente também tem que pensar que a adolescência, inclusive por conta dessa lógica de pouca definição utilitária socialmente, é um problema. É um problema, porque é uma etapa de transição. Sim. Né? Tanto no sentido identitário quanto no sentido social, assim, né? De comunidade, sociedade. Sim. Então é um problema, reconhecido socialmente como um problema a adolescência. A adolescência tem que acabar, tem que ter início, tem que ter fim. Sim. Né? Não pode perdurar. Sim, até porque tinha essa noção, né, no que fala-se muito da Idade Média, né, que tinha essa noção principalmente da criança, né, como uma pessoa que ainda não vingou. Exatamente. Ainda não vingou, quer dizer, a mortalidade, né, infantil muito alta, então batia uma certa idade, que é como se você chegou aqui, você está vivo até agora, então você é uma pessoa de verdade. Exatamente, adulto. Você é adulto, você chegou, sobreviveu da infância à vida adulta. Porque era uma dificuldade sobreviver, de fato. Né? Perfeito. Assim, não era esperado necessariamente que você fosse viver, porque as pessoas morriam pra cacete. Né? Exatamente. Muito legal. A gente também pode pensar na juventude, gente, como um momento, né, de descobertas, né, de descobertas relacionadas à sexualidade, né, a uma busca por uma identidade, né, sim. mas que ao mesmo tempo é muito regulamentada pelo adulto. Né? Então talvez quando a gente pensa assim em juventude como aquele que é aquelas pessoas jovens que são os rebeldes, né? Que são os que estão sempre indo de encontro, porque esse conflito realmente existe, né? Existe uma classe aí de adultos que regulamenta, que tenta regular o comportamento. Sim. Que é um comportamento que é considerado muito típico desse processo, mas que não é aceito. Né? É típico, você sabe que o adolescente vai viver esse processo, mas o adulto tenta de alguma maneira conter. Fica né? à sombra sempre do adulto. Né? E aí tem uma coisa muito legal se você conseguir pegar o nome dele aí, eu não lembro mais. Eu quis escrever um livro sobre a juventude. Eu acho que ele está no nosso drive. Porque ele vai falar de vários grupos, essa coisa de ter de grupos, né, de tribos jovens, ela não é uma coisa um fenômeno recente, né? Lá no iniciozinho da modernidade, quando essa noção de juventude surgiu, ele já surgiu assim, né? Com grupos, com movimentos, né? Que queriam pleitear uma liberdade maior, ou que tinha uma ideologia em comum, né? Então, esses movimentos, eles foram surgindo, e uma das tentativas de regular um pouco esses movimentos era, por exemplo, trazer uma ideia de juventude que vai, por exemplo, lutar pela pátria, né? Sim, que aí é o contrário, começa... né? Você cria um grupo justamente com um grupo juvenil justamente com o objetivo de fazer colocar essas pessoas num espaço, né, restrito, né, sobre vigilância. Fraciona para vigilar, assim, né? Sim, fraciona para exatamente. Organiza, né? Organiza. E aí um dos clubes, né, um clube jovem, que uma das matérias que a gente leu, que colocava, que falava da juventude hitlerista, né? Exatamente. Afinal, nós somos um podcast, né? Tá em voga falar de nazismo. Exatamente. A gente tinha que falar de nazismo um pouquinho. Não tinha como É verdade. Gente, mas eu assisti uma vez um vídeo de propaganda nazista, mas é uma cineasta que foi muito famosa, que depois ela ganhou um Oscar pela obra, Mas né? isso- Foi muita gente contra
e tal. Na altura do regime nazista? Ela fez muitos filmes, né, filmes de campanha mesmo nazistas, né, filmes publicitários. publicitários. Então ela depois, mais pra frente, mais tarde, ela ganhou um Oscar pelo conjunto da obra, mas foi assim uma polêmica, né, porque muita gente virou as costas na hora de receber, rolou uma polêmica assim. E desses vídeos mostra, né, assim, aqueles jovens maravilhosos se exercitando, jovens lindos, arianos. Virilidade, masculinidade. Aí a ideia dessa construção da juventude pelo viés masculino, né? Se alimentando bem, brincando entre eles, sabe? Era uma coisa assim, de que você, ser jovem é muito legal. Ser jovem... Tem uma sedução, tem um jogo de sedução, assim, né? E isso é exatamente isso que você falou, né? É você trazer essas pessoas, né, para um grupo, uma comunidade, uma identidade, mas com uma regulamentação, com uma vigilância, né? Então isso também foi muito comum aí nesse iniciozinho de século, né? Início de século, né? Quando a gente pensa aí nos primeiros anos aí dos 1900, né? Até estourar a guerra, realmente. E não é só os nazistas, né? Assim, fala-se muito dos escoteiros, né? É porque verdade. a juventude hitlerista era uma espécie de escoteiros. Exato. Tanto que ele fala no texto que eles chegaram a proibir os escoteiros, porque era concorrência. Porque, assim, claro que tinha muito mais coisas, né, no programa nazista e tal. Mas tinha é como se fosse uma organização paramilitar, né, de jovens, né? Então tem esse papel, né? O escotismo, ele vem muito nessa ideia mesmo, assim, de que, esse período da vida da gente, né, dos meninos, porque meninas estão dentro de casa, gente. História. Meninas estão dentro de casa, estão lá esperando só menstruar, poder ter filho pra, né, seguir seu caminho. Mas assim, esses meninos, eles estão em ebulição, são muitas descobertas, são, né, instintos, impulsos, querendo experimentar, né, as coisas. É um caos, né? Vamos pensar que é um caos, então vamos organizar esse caos, gente, vamos lá. Escotismo, né? Disciplina, valores. Somos um grupo, é isso. Vamos ser úteis. Exato. Né? Exato. E não só organiza nesse sentido, como para vigilância, mas também castra, né? É um processo de castramento, assim, da individualidade e da sexualidade, né? Enfim, do gênero, no sentido das mulheres que ficavam em casa, que também é uma coisa muito própria do período de guerra, né? Das duas guerras mundiais e tal. Mas é interessante também pensar que o que você começou falando em relação à rebeldia dos jovens, né, foi uma ideia que foi se engrossando, assim, né, ficando mais presente, se manifestando mais claramente socialmente com a contracultura nos anos 60, né? Sim. Então é como se a contracultura no final dos anos 60 fosse uma resposta também a esses grupos, né, vigilados. A ideia era ser contracultura, né, era rebeldia, era revolução, né? E talvez, vamos falar mais à frente sobre isso, a ideia de juventude que a gente tem hoje em dia seja muito resquício desse momento, pelo menos no Ocidente, assim, né? Sim. No Ocidente, né? Que é outra discussão que a gente vai discussão. entrar, né? Que é sempre assim, é sempre isso. Verdade. Gente, eu acho que falta a gente falar uma coisa muito importante também, que vai definir muito essa ideia de adolescência, né, que inclusive é um termo que muitos estudiosos, a gente viu aí nas nossas leituras, né, que muitos estudiosos aí em psicologia, educação, têm um pouco de resistência de usar, né, preferem usar o termo juventude porque é mais abrangente, né, e a adolescência parece que limita muito a faixa de idade, né, sendo que a gente sabe que hoje, inclusive hoje é muito comum, né, as pessoas retardarem um pouco, sair, né, da adolescência para a vida adulta. Ou adiantar. Né? Então, assim, qual é o problema de uma menina ou de um menino de 14 anos ainda querer brincar, né? Ou qual é o problema de um menino de 20, 22, 23 anos ainda não ter se definido profissionalmente, né? Ainda está buscando coisas e tal. Então,
isso hoje em dia é um pouco mais relativizado. Tem gente que considera a juventude até 29 anos de idade. A gente vê que cada vez mais os jovens ficam mesmo na casa dos pais. Não tem muito estímulo mesmo, né, para sair de casa tão cedo, né, como antes. Então, quando a gente delimita muito, né, o teen, né, que vocês falaram, né, essa coisa, fala exatamente. aí, Caio. Teen, porque teenager, né, essa coisa teen, que vem dos números, né, do inglês, né, porque você tem a partir de 13, né, Exato. então teen, tipo, é o sufixo, né, dos números. Então é uma parte específica, né, desse ano até esse ano. Isso é teen. Até 19, Até até 19. 19. Aí depois a partir dos 20 já não é mais teen. Exatamente. Então teenager literalmente é isso, né, essa idade. E aí quem prefere usar a juventude, né, que não gosta do termo adolescência, que a adolescência está atrelada a teenager, né? Tem esse argumento, né, de que como se falar em juventude, você está ampliando a coisa, né? Você está abrindo mais espaço, né? Tem gente que eu li também uma coisa que dizia que essa coisa de adolescência, como esse período fechado específico, tem mais um caráter de grupo de consumo, né? Exatamente, era justamente isso que eu ia falar, que é um ponto crucial também para a gente compreender como é que a gente vê a juventude hoje, né? Qual é a cara dessa juventude? Que tem essas duas coisas que você falou. Primeiro, uma forte influência da cultura norte-americana, né? Que já traz uma ideia mais globalizante, universalizante da juventude como se fosse uma coisa só, que a gente sabe que não é. Que não é. Mas que, né, gente, eu acho muito engraçado quando a gente vê, tipo, séries brasileiras, as crianças na escola abrindo o armário. O high school virou um negócio universal, gente, assim, isso né? não existe na Planetário. nossa Não existe, cultura, claro mas que não. é como isso é Os recebido, armários, né? Os armários, os Então, grupos, essa os ideia clubes. do teen, né? Essa ideia do teenager, do adolescente, está muito atrelado a isso, né? Essa cultura globalizante, universalizante. Mercadológica, assim, né? Imposta pelo norte-americano e que, em consequência, também é super mercadológica. Quer dizer, a partir do momento em que o adolescente, o jovem, ele vira essa faixa da população que também é considerada, é vista como consumidora. Exato, Surge daí, né? Surge com isso. Exatamente, exato. Ela surgiu como consumidora, então ela existe. Uhum. Se pode comprar, existe. Exatamente. Se pode consumir produtos feitos especialmente para ela, existe. Então a cultura e o mercado estão aí, né? De mãos dadas, né? Porque uma coisa vai... E tem a ver, inclusive, pensando dessa maneira, você já consegue enxergar o porquê exatamente certos tipos de juventude hoje em dia não são vistos, não existem, né? Não são juventudes. Não são juventudes, assim, são menores. Exato. Né? Tem a ver com isso. Né? Exato. Assim, tá na mesma lógica, de certa forma. Né? Você não consegue consumir, não é outra Exatamente, coisa. é outra Portanto, coisa. essa juventude que não é jovem, não, que não está dentro desse imaginário que a gente está construindo aqui de juventude, costuma estar nos países e nas regiões que estão fora da centralidade capitalista. Exatamente. Por que será? Porque não consome. Gente, isso é muito importante para a gente entender qual é o nosso público quando a gente estiver escrevendo. Exato. E sobre quem a gente está escrevendo, né? Exatamente. Porque esse imaginário de juventude que a gente tem lido, né, dos textos que a gente pegou para ler, das séries que a gente assiste, é um recorte. A gente não pode dizer que a juventude é aquilo É um somente, bloco, né? é monolítica, né? Não é, é o contrário disso, é diverso. Inclusive, a gente sabe, assim, alguns desses estudiosos que a gente lê, os artigos falam de, por exemplo, experiências em Samoa, né? Que falam, em que, assim, essa transição, essa época de transição entre infância, isso não existe na cultura deles. Né? Não é um conflito. Não é um conflito. Né? Então, assim, a gente está vendo ali, quando a gente fala de textos para jovens, na maioria das vezes a gente está lendo textos que se referem a jovens de classe média ou classe média alta, né? Que podem consumir. Sim, né? exato.
histórias dessas pessoas, assim. E aí a gente vai ver uma série de características que estão atreladas, né, comportamentais também, né, que estão Sim. associadas a esse recorte. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, o jovem que mora lá na quebrada, o adolescente que está lá no morro, que está na periferia, ele sai da escola para trabalhar, Sim, né? exato. A evasão escolar é enorme. Sim. Então, chega uma hora que a família diz, rapaz, você vai parar de estudar e vai ter que arrumar um emprego. Então, qual é a juventude dessa pessoa? Ele já está entrando no mercado de outra trabalho, coisa. ele, Então, ele já é adulto. Talvez essa Né? época mais dilatada que a gente começou na adolescência, seja algo relacionado à burguesia, seja um conceito mais burguês mesmo, né? Uma adolescência que se expande, né? Que continua. Exatamente. Você pode ficar na casa dos seus pais, tem um conforto econômico, você consome, não com dinheiro próprio necessariamente, não precisa trabalhar, você está estudando. Sim. Exatamente. Então, assim, deixar isso muito claro é muito importante, né? Porque já é um consenso aqui, né, gente? Não existe qual é a cara da juventude? Não, são muitas juventudes. Não dá para dar conta, não dá para conceituar dando conta de tudo. É impossível, é impraticável. Assim. Exatamente, assim, são formas de organização, né, que estão claramente associadas a essa ideia de consumo mesmo, mas assim, de uma forma geral, os textos que a gente visitou, né, as séries que a gente assiste, os livros que a gente lê, de alguma maneira trazem esse recorte, né, que é esse recorte idealizado da juventude, onde a gente começa a perceber algumas características comportamentais que se repetem, né, que são, por exemplo, a inadequação, né, a dificuldade de encontrar sua turma, né, uma certa rebeldia. Que mais, gente, que a gente vê assim nesses textos? Essa contradição em relação aos pais também, né? Em relação à família, como esse lugar, como essa instituição opressora, né? E que arrefece a identidade e tal. Uma busca pela identidade no sentido quase obsessivo, assim, né? De se entender o que é que eu sou, aonde eu sou, o que é que eu gosto. Sim, tinha uma coisa que eu queria trazer sobre essa coisa de identidade, né? De um outro texto dos que a gente leu, né? De Maria Cláudia Santos Lopes de Oliveira, que é um trechinho, na verdade, que ela fala sobre essa questão da identidade na adolescência, né? E aí ela diz o seguinte, ela diz, na verdade, sobre as narrativas de si, a necessidade de criar narrativas de si nessa etapa da vida, né? Isso é muito interessante. Tem muito a ver com dramaturgia. Exatamente. Eu já vi a palavra narrativa, nem sempre ela está falando de narrativa no sentido de ficção, né? Claro. Exatamente. Mas ela diz o seguinte, assim, é fato, né? Queira ou não queira, se a gente pegar um recorte de tempo de idade, que você vai entrar de uma maneira e você vai sair do outro lado de uma maneira completamente diferente, né? Se você quiser pegar essa etapa de tempo e marcar, né? Então, eu falo o seguinte, você vai mudar tanto nesse negócio que você precisa de um fio, né? Você precisa criar uma constante que é você. Perfeito. Né? Você precisa se orientar, criar uma narrativa, e aí tribos e até as tribos impostas, né? São maneiras quer dizer, o que eu sou? Eu sou um escoteiro, nem eu que escolhi isso, mas eu sou. E aí uma metáfora que eu pensei, né? Uma coisa que eu lembrei, né? Pensando com isso, que na verdade é um problema de filosofia, que é o navio de Teseu. Boa imagem. Que é simplesmente isso. O problema é assim: você tem um navio que vai sendo usado por muito tempo e as peças dele vão desgastando. E aí cada vez que uma peça quebra, ela é substituída. E aí dali um tempo outra peça quebra e é substituída, e vai, até um ponto que nenhuma das peças do navio são originais. Quer dizer, ele foi gradualmente sendo substituído por outra coisa. É o mesmo navio ou não é?
Ainda é o mesmo navio. Aí você entra em mil discussões, mas eu acho que eu lembrei dessa imagem porque é como se a gente estivesse tentando fazer isso, né, na adolescência. Ou seja, em que momento é como se você... aí uma das perguntas, né, é tipo assim, se não é o mesmo navio, se você acha que não é o mesmo navio, em que momento ele deixou de ser? Exato. Quando mudou qual peça, né? Então, essa coisa do desenvolvimento, né, como se nessa maneira de enxergar, né, o crescimento antigamente, é como se você pegasse e dissesse, na hora que o mastro do navio foi trocado, virou outro navio. Né? Ou seja, nesse momento específico, não é outra coisa. Como, na verdade, é muito difícil, né? Por isso que a gente Não dá para identificar esse ponto de mudança, assim, né? De transformação específica, total. E a gente tem uma falsa impressão de liberdade, né? Porque é como se você tivesse... eu posso construir a minha identidade, né? Eu, adolescente. Mas, na verdade, é o mercado que me oferta. De certa forma, Assim, você quer ser emo? Temos todos esses produtos aqui. Você vai vestir esse coturno, vai calçar esse coturno, vai usar essa roupa preta. Sim. Você quer ser piriguete? Olha aí tantas roupas olha aqui legais. Olha aqui o cropped. para você usar. Né? Então, assim, é uma falsa impressão Total, de liberdade, total. né? Mas, assim, só pra gente finalizar essa primeira parte, vamos ver essa citação aqui também da professora Renata, né? Que ela vai dizer assim, né? A adolescência, tal como os monstros descritos nas teses, poderia ser pensada como um território ameaçador e, portanto, um espaço cultural sempre contestado e de difícil categorização, né? É realmente um momento de conflito, né? A gente sabe que muitas dessas características, né, comportamentais adolescentes, elas de alguma maneira são construídas culturalmente, né? Mas o jovem está ali e ele acredita nisso, né? Ele se considera assim também. Então, é um jogo meio estranho. E tem a ver com as narrativas assim. de si mesmo, né? Essa coisa tem a ver de com as construção, narrativas de si mesmo. você pensa sobre si mesmo, constrói essa coisa de produto, produzir o produto e ser o próprio produto da produção, sabe? Essa coisa que se retroalimenta, assim, nesse ciclo. Exatamente, exatamente. E aí a gente vai ver essas características se repetindo, né? Lá no início do século até hoje. E é legal, a gente pegou 3 textos diferentes, né? A gente vai começar lendo O Despertar da Primavera, que é um texto que foi escrito no finalzinho do século XIX, né? 1891. Isso. Foi encenado já em 1900, lá para a década de 10, de 1900. E depois a gente vai pegar um texto que foi escrito nos anos 90 e um texto que é mais recente. Exato. Né? E aí a gente tem uma coisa muito interessante, porque a gente nas nossas pesquisas, a gente viu tantos textos audiovisuais e teatrais que são super emblemáticos da década de 90, né? Exato, boa. E esse texto do Frank Wedekind, que é também do final da década de 90 do século. Então parece que esse finalzinho de século é sempre mais como é que eu posso dizer? Mais inspirador, talvez. Mais autorreflexivo, assim, né? Autocrítico, mais denso. Porque esse texto, Despertar da Primavera, é um texto muito emblemático também, né? É um texto muito importante na história do teatro, na dramaturgia ocidental, como um texto que marca mesmo, assim, também esses questões muito da juventude em cena sendo discutidas pela primeira vez. Foi um texto censuradíssimo na época, porque mostra esses jovens exatamente nesse estado de descoberta de sexualidade, de desejo pela liberdade e ao mesmo tempo sendo super castrados. Sim. Né? E até hoje em dia seria muito censurado. Então, é impressionante como muita coisa que já é discutida nessa década de 90 do século XIX existe, na década de 90 do século XX. é revista na década de 90 do século XX e ainda é hoje. E vai ser revista na E década de 90. interessante, né? É quase como se a juventude, por causa do final do século, fosse usado
como personagem, assim, tematicamente, para pensar o futuro, né? Porque a juventude, a infância, tem a ver com esse futuro, né? A promessa é o ponto de partida para os próximos anos, para o que virá. E como o final do século, esse processo de repensar, né? Como foram os últimos 100 anos, o que a gente pretende fazer enquanto sociedade, para o próximo... Enfim, a juventude é usada para isso, né? É usada para pensar sobre isso, assim, né? E normalmente, vamos chegar nessa conclusão mais para frente, mas normalmente de maneira muito pessimista. Né? De maneira muito melancólica, densa, violenta muitas vezes. É um texto e que fala, basicamente são alguns adolescentes diferentes, né? E que vários deles estão em processos existenciais, né? Sobre a adolescência, né? Então você tem um que está abandonando a religião, né? E está, enfim, adotando um ponto de vista quase niilista do mundo, né? Você tem outro que está particularmente em conflito com a sexualidade, né? Você tem um beijo gay, olha só. Olha só, gente. Verdade. Anos 90. Esse cara é muito anos 90 mesmo. Ele é muito anos 90. Quando a gente pensa nos nossos textos dos anos 90 que a gente leu, gente, Transporting, Shopping tem tudo in a ver, Fun, tem tudo a ver. Aí você vê o cara quebrando tudo, né? O Wedekind, ele é um lacrador dos anos 90 do século XIX, né? É impressionante, é impressionante. É impressionante. Então, ele vai tocar o dedo na ferida mesmo, né? Exatamente. E se já era uma ferida há 30 anos atrás, enfim, né, há 120, era uma ferida muito mais profunda, né, convenhamos. Então, assim, imagine, né? É inimaginável, né, pensar em dois atores do mesmo sexo trocando beijos em cena no final do século XIX. Então ele vai falar, a gente vê também no Despertar da Primavera, gente, assim, dois personagens muito, muito importantes, né, que é o Wenda e o Moritz. São esses dois jovens que representam bem essa ideia da construção masculina da juventude. Concordo. Né, e a construção feminina, né? Porque o Moritz, ele tá ali, ele escreveu, ele fez um caderno de ilustração sobre sexo para ensinar o outro amigo dele que não sabe de nada. Sim. Né? E como é que funciona. E depois esse caderno de ilustração vai virar um problemão, assim, ele vai ser condenado tudo, né, na escola porque ele escreveu, né, e acharam esse caderno dele. Então é um menino que sabe das coisas, que já foi de alguma maneira apresentado para esse mundo da sexualidade e que está loucamente querendo experimentar isso, né? Mas de alguma maneira isso ainda é permitido, com castrações, obviamente, que são da época mesmo, né? Mas que é permitido. E a menina, ela ainda acha, ela tem 14 anos, ainda acha que os bebês vêm da cegonha. E a mãe não tem coragem de... Ela quase passa mal porque ela pergunta... A mãe não tem a menor coragem de instruir a filha. O que acontece? Ela acaba sendo estuprada, né, pelo Moritz, fica grávida e ela não sabe nem o que aconteceu com ela. Sim, ela acha que ela não pode ser porque a mãe dela diz que é uma coisa que acontece quando você ama muito, você é casada e você ama muito e só assim você é capaz, de alguma forma, você vai ter um filho. Agora é interessante também como essa iniciação sexual dela foi através de violência, né? Sim. Que é uma coisa que a gente pensa e vai discutir também bastante, como a gente consegue, como é feito o registro da sexualidade, dessa iniciação, desses primeiros momentos, né, em contato ali com a vida sexual na adolescência, que normalmente, muitas vezes, é retratado de uma maneira um pouco moralista. Né? É sempre violento, é sempre ruim, quando você transa, ou você engravida, ou é através de estupro, ou, sabe, é um sexo sujo, ruim, errado, né? Isso está presente desde então, desde essa época. E no corpo feminino. Então essa lógica de recorte de gênero, de repressão sexual, também perpassa uma lógica misógina, né? Machista e tal. Sim. Então... que é um texto que, enquanto a cena do beijo gay é totalmente... Não tem nada disso. Exato. Libertadora e é linda a cena. Bonita. Linda. É um dos poucos respiros, na verdade, na peça toda, né? Porque tem esse clima pesado o tempo todo. Mas na mesma peça, né? Você tem essa coisa...
Isso é interessante também, né? Porque a homossexualidade, ela, em muitos textos, ela é retratada também de uma maneira muito instinto, promiscuidade, Exato. não sei o quê, né? E nesse caso acho que tem E uma nesse coisa caso mais é muito romântica. romântico, Né? Exato. Então é também surpreendente por isso, considerando que foi escrita no final do século XIX, né? Aí a gente Exato. também tem um outro personagem que vale a pena falar sobre ele, né, gente? Que é o, me lembre aí, O Melchior. que eu confundi. Sim, o que compôs a alucinação. Foi boa piada, não foi? Foi Não, boa sim. piada, foi boa. Peraí, é sério. Melchior se escondeu, aí teve uma matéria do Melchior, Fantástico. ele é o... Pai. Ele é um personagem também muito interessante, porque ele é a representação dessa regulação do adulto, né, em cima do... Total. Como é viver esse período sob olhares e expectativas dos adultos, né, assim, familiares e da sociedade como um todo, Sim. né, você precisa ser alguém, Sim. você precisa ter um emprego, você precisa ter essa profissão, você precisa. E esse personagem, ele tá o tempo todo estudando. Ele morre de medo de perder a bolsa, porque ele não tem dinheiro e o pai vai brigar com ele e não sei o quê, e ele precisa ganhar aquela nota, e ele tá o tempo inteiro se cobrando, e chega uma hora que quando ele consegue, o que acontece? Qual é o sentido agora? Eu vou fazer mais o que da minha vida? Eu consegui o que o meu pai queria. Aí eu vivi para atender às suas expectativas, papai, agora só me resta morrer. E aí ele acaba se matando. Muito triste, né? Sim. Muito triste. E assim, é legal a gente refletir também no quanto isso também, esse tipo de comportamento é reproduzido e é repetido mesmo atualmente. Exatamente. Né? O suicídio é uma temática muito presente nas obras jovens, né? Total. Muito presente. A gente vai ler aqui muitos textos. Muitos E textos. acabam trazendo ou a temática do suicídio ou realmente o suicídio. Eu vou trazer essa outra citação aqui. Olha, o adolescente é habitado, por um lado, por um novo corpo e, por outro, por um estatuto social que o subestima e o declara incapaz. Então, olha que conflito, né? Assim, a adolescência é uma questão de poder que os adultos devem administrar e os adolescentes devem ser protegidos deles mesmos. É impressionante como a gente vê isso no Despertar da Primavera, Sim, né? exato. É evidente que o corpo e a sexualidade são enfatizados em outros momentos da vida, mas na adolescência há um excesso desse realce. E a gente vai ver, assim, o Despertar da Primavera, ele é um despertar da sexualidade, basicamente, né? Já está no título, né? Está no título dessa proposta. Então vamos lá, vamos ler? Vamos ler. Leitura! Vinheta! A gente vai ler então uma cena entre Moritz e Melchior, né? Moritz é o menino que está o tempo inteiro trabalhando, estudando para suprir as expectativas do pai, né? E o Melchior sofre aí por conta das expectativas do pai, né? É isso, vamos lá. Certo. Moritz, começa. Você já sentiu? Sentiu o quê? Como foi que você chamou a coisa? O instinto? Muito. Eu também. Na verdade, eu tenho tido essa coisa já faz um tempo, 1 ano. Na hora eu pensei que tinha um raio tinha me acertado. Tinha sonhado? Só um pouco. Tinha essas pernas com meias azuis que iam subindo pela mesa do professor. Para falar a verdade, foi tudo muito rápido. O Georg Zirschnitz sonha com a mãe dele. Ele te contou. Voltando da escola. Se você soubesse o que eu passei naquela noite. Ficou com remorso? Remorso? Fiquei morto de medo. Meu Deus. Pensei que eu tinha uma doença sem cura, que eu ia apodrecer por dentro. Eu comecei a anotar tudo no diário. Isso foi me acalmando. Melchior, essas últimas 3 semanas foram um calvário para mim. Quando aconteceu comigo, eu estava mais ou menos preparado. Fiquei com um pouco de vergonha, mas foi só. Você é quase 1 ano mais novo que eu. Eu não me preocupo. Pela minha experiência, eu acho que não tem uma idade certa para essas assombrações aparecerem.
Sabe o Lamermeyer? Ele é 3 anos mais velho do que eu. O Ranchenhilo disse que ele ainda sonha com uma torta de chocolate e geleia de pêssego. Como o Ranchenhilo sabe de uma coisa dessas? Ele perguntou. Perguntou? Eu não tinha coragem de perguntar isso pra ninguém. Perguntou pra mim. É verdade. Não é uma brincadeira muito estranha essa que pregam na gente, Melchior? Todas essas coisas acontecendo. E a gente ainda tem que agradecer. Eu nunca senti nada assim antes, esse tipo de desejo, essa excitação insuportável. É insuportável. Por que não me deixaram passar por isso tudo dormindo e acordar quando já tivesse acabado? Mas meus pais podiam ter tido filhos melhores do que eu. Mas eu tô aqui, o pior de todos. Sabe Deus de onde eu vim e como eu cheguei e quando eu cheguei aqui. Agora é assumir a responsabilidade de ter nascido. Você já pensou, Melchior, como é que a gente veio parar nesse redemoinho? Já tentou descobrir isso, Melchior? Então, gente, agora vamos discutir um pouquinho, né? A primeira coisa que eu queria falar em relação a esse diálogo, que eu acho que está presente no texto todo, é como esse texto ele tem uma potência dialógica, assim, né? Porque a gente leu, né, gente, muitos textos, a gente vai falar sobre isso em outros episódios, mas a gente leu muitos textos em que os diálogos eram muito expositivos. Sim, né? Exatamente. Em que a gente sabia sobre o personagem, porque o personagem falava, eu sou assim, eu sou assado. E nesse texto, isso é a maravilha, assim, né? É através da conversa deles mesmo que a gente consegue entender quem são esses personagens e os conflitos deles. Apesar de eu considerar que é um texto que, em sua maioria, é verborrágico, então as pessoas falam muito, os diálogos são longos, né, e complexos. Que é coisa da época. E as pessoas se expressam. Porque é curioso, né? Porque os textos que você comenta que são expositivos, a gente também entende que, assim, esse daqui, ao contrário dos textos expositivos, ele é complexo, mas ele é bem articulado. Então os jovens desses textos são bem articulados, eles falam, eles têm uma sabedoria, assim, sabe? Quase anciã em algum nível. Tem seus medos, tem suas inseguranças, tem suas dúvidas, mas tem algo de sabedoria na maneira de se articular, que é uma coisa também que a gente vai falar mais pra frente, que é interessante, a representação dialógica, como você falou, dessa potência dialógica no texto da juventude, com diálogos que são inarticulados, né? Porque a juventude é inarticulada, né? O adolescente não sabe falar super bem, não tem a capacidade retórica... Talvez com um vocabulário um pouco mais limitado. Mais reduzido, com gíria, né? Com, sabe, uns cacoetes linguísticos e tal. E aqui não. Aqui tem uma coisa mais classuda, não tem uma coisa mais... Que eu acho que é próprio da época mesmo, concordo. Mas que é interessante a gente ir observando, né? Toque pra gente que tá aqui também querendo escrever e pra quem estiver assistindo ou ouvindo a gente, prestar atenção na construção desses diálogos, né? Exposição costuma ser um caminho muito fácil e que não fácil, dá muito certo, ruim, né? Muito ruim. Vamos pensar na ação, no tema e através da conversa dizer quem são esses personagens e não fazer com que os personagens digam quem eles são. Exatamente. Né? E ao mesmo tempo como essa coisa deles, essa coisa articulada, né, essa coisa verborrágica deles é meio datada, né? Ao mesmo tempo eu acho que esse tom, essa seriedade, esse grave que eles têm, ele não é simplesmente ultrapassado. Porque a gente também associa muito tudo jovem, é tudo rápido, é tudo irônico, é tudo... E eu concordo, mas nem sempre. Esse lugar da crise existencial, esse lugar de tudo ser, muito pelo contrário, sério demais até. Né? Exato, boa. Completamente sério, às vezes sem ironia total de si, sem se ver de fora e ver o ridículo das coisas. É muito adolescente, total. E eu queria destacar aqui também uma frase que eu acho que é muito adolescente, muito jovem e que a gente vai ver presente também em muitos desses textos que a gente vai discutir aqui ao longo dessa temporada do podcast, né? Que o Moritz fala, sabe Deus de onde eu vim? Sim. Ou como eu cheguei aqui? Agora é assumir a responsabilidade por ter nascido. Você já pensou, Melchior, como é que a gente veio parar nesse redemoinho? Já tentou descobrir isso, Melchior? Quer dizer, é esse peso da responsabilidade que te jogam, né?
que são essas expectativas da sociedade, da família, né, de você ter que tomar decisões e seguir um caminho já pré-estabelecido. E a gente vai ver muito, assim, no caso do Moritz, a gente vê que é um pouco essa dificuldade de lidar com essa pressão que vem de dentro mesmo, que coloca ele nessa angústia, né? Mas em outros momentos, em outros textos, a gente vai perceber que isso se transforma um pouco numa displicência, numa rebeldia, que é: eu não pedi para nascer. Eu não tenho responsabilidade por estar aqui. Por que eu tenho que fazer o que vocês querem que eu faça? Eu não pedi para estar aqui. Sim, é né? constante. Isso, Então, por sua vez, tem muito a ver com o que a gente comentou do suicídio como temática, né? Sim. Essa tendência a questionar a vida mesmo, assim. Sim. Qual o sentido dela, não só isso, mas essa lógica que você comentou, de por que eu nasci, né? Eu nasci para sofrer? Sim. Se eu não sei lidar com esse sofrimento? Então são coisas que, assim, que as pessoas passam, né, que são processos e tal, que faz parte, só que tem sempre, né, a sua ribanceira, né? Certas coisas precisam ser vividas e, né, deixadas para trás, de certa forma. Você não pode, se você viver nessa intensidade desse por que eu estou aqui, eu não nasci para viver, né? Não é uma coisa que a gente pode afundar. Mas é porque também a adolescência, a juventude, acho que tem uma tendência a entender o agora com muita constância. Sim. Então é como se tudo fosse permanente. Sim. A dor é permanente. Sim. No momento que você está apaixonado pelo menininho ou pela menininha do colégio, é uma coisa devastadora, porque esse amor vai durar para sempre. Sim. E talvez não dure. Na maioria das vezes não dura, aliás. Né? Sim, que tem muito a ver com o suicídio também, né? Exatamente. Eu estava vendo uma coisa completamente diferente, que era a diferença sobre espaços públicos, a diferença que uma cerca pode fazer para a quantidade de pessoas que se matam. Olha só. Porque às vezes basta você chegar numa ponte, em qualquer lugar, e ter uma cerca, só o fato de que você vai ter que arranjar uma outra maneira, muitas vezes é suficiente para impedir. Olha só. Às vezes, não todas as vezes, mas às vezes basta você ter que precisar de um outro momento para pensar, né? Assim, para sair desse sofrimento, desse momento que justamente como você falou, é visto como se fosse permanente. Olha só, gente, a gente vai continuar falando desse texto, mas agora eu quero introduzir mais um texto, que é o Nada Será Como Antes, que a gente vai comentar aqui também, porque ele é um texto que foi escrito final dos anos 90, início de 2000, Exato. Né, mais ou menos nesse período. É um texto baiano de um autor dramaturgo chamado Cláudio Simões, que montou esse texto com o grupo Os Argonautas, que é um grupo muito interessante e muito importante daqui de Salvador, Bahia, né? Que foi inclusive um grupo que montou muitos espetáculos para a juventude, né? Nada Será Como Antes. Depois eles montaram Uma Tonelada de Amor, montaram algumas adaptações de Shakespeare, como Noite de Reis, né? Acho que Noite de Reis é Uma Tonelada de Amor é a adaptação. E, enfim, inclusive eles ganharam o Prêmio Braskem na categoria especial e o prêmio foi dado a eles pelo investimento que eles fizeram na construção de uma linguagem jovem para o teatro. Sim. Né? Então é muito legal, é muito importante que a gente registre, né, nesse podcast esse movimento que rolou com os Argonautas aqui, nesse períodozinho aí de final da década de 90, início dos anos 2000, e até hoje eles estão aí trabalhando, né? E esse texto, Nada Será Como Antes, é um texto inspirado no Despertar da Primavera. Exato. Né? Então, é legal a gente ver também como foi essa adaptação, assim, como foi essa inspiração. A gente tem uma outra coisa que acontece que é parecida, né? Assim, tipo, o suicídio que acontece lá
no Despertar da Primavera vai acontecer aqui aqui também. também, no Nada Será Como Antes. Mas outras coisas ficaram mesmo mais no campo da inspiração, né? É um texto que que é escrito no contexto da década de 70, então é uma juventude também bem específica, né? Uma juventude que está nesse período ditadura militar, mas ao mesmo tempo vivendo toda essa coisa do movimento hippie, da liberdade sexual, né? Então ele está nesse contraponto aí, né? Da opressão. Perfeito. E também da liberdade, né? Então é um período muito interessante para se contextualizar essa história. São jovens, alguns deles vieram do interior, né? Para fazer o cursinho, entrar na faculdade. E é esse momento aí de descobertas, de relação entre eles, né? Das relações, das perspectivas de futuro, né? Do que vai ser, de como será esse futuro. E a discussão, ela vem nesse caminho, um pouco parecido com o Despertar da Primavera, que tem a ver também com as imposições dos adultos, né, e das expectativas dos adultos em relação a esses jovens, e das descobertas sexuais e relacionais aí entre esses personagens, né? A gente vai dobrar alguns personagens, mas lembrando, gente, que esses textos, eles vão estar disponíveis aí para quem se cadastrou, e aí vocês vão poder acompanhar melhor também. E a gente vai ler então duas cenas do Nada Será Como Antes. Duas cenas. Para a gente pensar um pouco sobre essa juventude inspirada no Despertar da Primavera, mas contextualizada na década de 70, Salvador, Bahia. Então, eu vou ler a personagem Luzia e vocês aí se dividem. Um lê Vinícius e Hans, o outro lê Lula e Jesus. Pode ser? Eu posso fazer Jesus e Lula. Ok. Jesus e Lula. Então eu sou Vinícius e Hans. Pôr do sol, todos apreciam o pôr do sol. Hans acende um baseado e passa adiante. Reações diferentes de cada um ao receber o baseado. Vinícius e Dora não fumam. Jesus titubeia, mas acaba fumando. E por que, Hans? Rapaz, não dá pra ficar na mesma casa com o velho, não. Quando eu disse que não queria fazer vestibular, ele praticamente me expulsou de casa. É a ovelha negra da família. Foi por aí. Falou, faça o que eu mando ou sai da minha casa. Saí, peguei minhas coisas, vendi, saí pelo Brasil afora, caroneando. Quando eu me cansei, voltei pra Bahia e fui morar com o pessoal lá da Boca do Rio. Um lance de comunidade, saca? Por que você tá querendo sair de lá? Mas por causa de minha mãe. Tá insistindo pra eu ficar mais perto. Falei que se encontrasse uma pessoa massa, eu pensava no caso dela. Eu queria ter essa coragem. Dizer pro meu pai, não vou fazer vestibular não. E viver a minha vida. Não ia fazer vestibular pra música, Lula? Meu pai disse que se eu fizer vestibular pra música, ele não me sustenta mais. Não vai pagar pra fazer besteira em Salvador. Você toca? Eu canto. Você pode fazer vestibular para outro curso e batalhar canto fora da cidade, da faculdade. É o que eu sempre digo pra ele. Faz medicina, que é o que o pai dele quer, e vai fazendo a música dele na moita. Deus me livre! Deixe meu pai fora disso. Não tenho a menor vocação para estudar medicina. Pior é Vinícius, que não pode nem ver sangue. E se eu não fizer medicina, meu pai me mata. Olha aí, então nessa primeira cena a gente tem vários personagens, né, nessa rodinha conversando, a gente dobrou aqui na leitura esses personagens. Cada um fez dois. Tem uma coisa legal, assim, que pra gente observar na coisa da escrita, né, que ele usa muito, que é essa piadinha de repetição, né? Exato. O Jesus, ele, toda vez que alguém fala Deus me livre, não sei o que, ele sempre fala deixe meu pai fora disso. E isso acaba virando uma piada bem recorrente na peça que sempre funciona. Né? Então é uma estratégia boa de escrita aí, né, para ganhar ritmo e ganhar piada nas cenas. E a gente vê basicamente essa dificuldade de consenso, né, entre os desejos desses jovens e as expectativas que os adultos impõem a eles, né? Vamos para a próxima cena? A gente mantém e você faz Sandra e Dora agora também. Tá bom.
Esse ano todo mundo vai ter que estudar muito. Com certeza. Esse ano é vestibular e vestibular. Inclusive, quem quiser um reforço aí em geografia ou física, pode me procurar que eu mato. Ai, eu não sei ainda porque eu vou fazer. Eu vou fazer sociologia, não abro mão. Vou ter que fazer pedagogia. É o que meu pai quer. E eu não acho ruim, não. Penso tanta coisa. Psicologia, enfermagem, arquitetura. Ai, Lula, por que você não faz arquitetura? É clássica? Tem a ver com arte? Não com música. Guilherme Arantes fez arquitetura. Chico Buarque fez arquitetura. Nada a ver, gente. Se ele quer música, tem que fazer o que ele quer e não perder tempo com outras coisas. Também acho. Mas não é fácil não, viu, Lu? Não é todo mundo que tem um pai e uma mãe como os seus, que deixam tudo. Eles deixam porque sabem que eu tenho a cabeça no lugar. Dô também tem a cabeça no lugar, mas o pai não deixa fazer nada. Aí Dora fala, eu odeio meu pai. Se eu pudesse, eu matava ele com 19 facadas. Essa é uma personagem, inclusive, que a gente não citou, que tem também uma espécie de equivalente no Despertar da Primavera, que é a menina que é completamente maltratada pelos pais, que apanha. Verdade. Tem essa boa. personagem, que tem a Dora, eu não lembro qual é o nome dela no Despertar da Primavera, quer dizer, da personagem equivalente. Mas tem isso mesmo, assim, a violência Sim, doméstica, a violência né? doméstica. Que acontece tanto lá no Despertar da Primavera como aqui no Nada Será Como Antes. Sim. E no meio de toda essa pressão que é o vestibular, no Nada Será Como Antes, né? Que é bem esse período aí em que eles têm que estudar pra caramba, pra fazer, aí tem o vestibular, quem passa, quem não passa, o sofrimento de não ter passado. Sim. E tal. Essa pressão que o personagem, né, que é o equivalente do Moritz aqui, do Despertar da Primavera, sofre e aí depois acaba se matando. Depois que conseguiu passar, né? Passou pra medicina, que era o que o pai queria. Aí ele vai lá e comete suicídio. E no meio de tudo isso ainda tem as descobertas sexuais, né? Um que é apaixonado pelo outro, que gosta do outro, e o menino que gosta, o gay que gosta de um personagem que é hétero e que sofre pra caramba com isso. E como é que engraçado também, né? Que os personagens homossexuais no Despertar da Primavera e no Nada Será Como Antes, eles são abordados de forma diferente, porque aqui a gente percebe que tem uma coisa um pouco mais velada, né? Exato. Como era mesmo no início, nessa década de 70 aí, que era difícil ainda a pessoa que era homossexual assumir publicamente, né? Então tinha uma coisa velada, será que ele é, será que ele não é? Ele disse que tá pegando né? uma coroa não sei aonde... porque não sei o que na Exato. verdade é a desculpa, né? Pra ele não tá Tem uma pegando menina que é louca por ele, fica cercando ele de todos os E ele lados. tenta fugir, e ele tenta se fugir, esquivar. né? Que é bem diferente da abordagem homossexual do Despertar da Primavera, que é bem mais direta, né? É engraçado isso, né? Porque tem um texto bem mais recente. Verdade, sim. Ele traz essa ideia mais velada, né? E do preconceito, do medo do medo de não ser aceito, né? E eu acho também que o aspecto dialógico que a gente comentou do texto anterior, aqui vai para um lado que é mais oral, tem mais a ver com oralidade, né? Com gíria e com um jeito mais menos formal de se falar, Sim, assim, é verdade. em comparação com o Despertar da Primavera, eu acho. E aí a gente vai trazer um texto nosso. Opa! Vamos A gente puxar a vai- sardinha para nossa barra. Vamos pensar sobre o que a gente estava pensando, né? O que a gente estava pensando a respeito de juventude quando a gente escreveu esse texto, né, gente? Que foi um texto que foi escrito em 2012. 2012 ele foi né? escrito num contexto, né, em que era um grupo de jovens de 12 a 15, 16 anos, e a gente escreveu o texto a partir de improvisações feitas na sala de aula, né? Exatamente. Então tinha a ver com os anseios daquelas pessoas mesmo, né? E vontade de expressão daquelas pessoas, daqueles jovens mesmo. E você tinha quantos anos? Eu tinha 12. Você tinha 12 Tinha e 12. você tinha... Tinha 11, 12, 11, 12. Por aí também, 13. Eu cheguei um pouquinho atrasado. né? Ah, você chegou já no processo... Então é isso, gente. Eu era a professora deles. Então esse texto ele foi construído em sala de aula, Exato. né, com a colaboração de todas as pessoas envolvidas. Cada um criou o seu próprio personagem,
né? Então a gente começou com um laboratório de sala de ensaio mesmo, de criação de personagem. Depois a gente foi para aquela ideia do agora esses personagens se encontram aonde, Exato. né? E qual é a relação entre eles. E mais uma coisa muito interessante que surgiu, que eram as referências que eram cinematográficas, referências cinematográficas muito surpreendentes assim para um grupo e de muito adolescentes também, de 2012, né? Que era Tarantino e Woody Allen. Então a gente foi assistir os filmes de Tarantino. O Woody Allen tá meio cancelado, gente, mas o Woody Allen, enfim, né? Mas na altura não era tão evidente o que aconteceu. E assim, vamos separar um pouco o artista tentaremos da obra, fazer isso, né? tentaremos Porque fazer isso. a gente assistiu muitos filmes bons dele, né? É verdade. A gente é tem verdade. que dar o braço a torcer. Tarantino também tem sido um diretor meio repensado ultimamente, assim, né? Meio problematizado com os últimos filmes que ele fez também. Seus pés. Mas é isso, é interessante também pensar que são dois diretores que são muito diferentes entre si, né? Em relação à linguagem, à estética e a roteiro. A dimensão que os une é que são dois diretores e roteiristas. Eles escrevem os filmes que dirigem. Mas fora isso, é muito distinto. São estéticas completamente É muito diferentes. distinto. E a gente conseguiu um jeito de trazer essas duas estéticas para a de história. unificar de alguma forma. De unificar de alguma forma, através de muito, né, essa garotada toda indo lá para casa para assistir os filmes, né? Muita discussão. Eu assisti Foi um Pulp Fiction com 12 anos, gente. Pulp Nossa, Fiction com 12 anos legal. eu assisti pela primeira vez. Pois é. Gente, foi um processo assim riquíssimo, né? Foi muito riquíssimo, legal. importantíssimo. E eu fiz a dramaturgia final, mas os personagens foram criados por ele, os diálogos também, muitos deles também foram criados a partir de improvisação. E o que será que tem nessa neurose udialesca e nessa violência tarantinesca que chamou a atenção da gente naquela altura também, né? O que é que tem nisso, assim? O que é que tem naquela violência, naquela estética também de referências, né? Tarantino é muito nostálgico, ele referencia muito cultura pop. Então... Eu acho que é essa a dimensão, né? E a coisa da quebra da quarta parede. É uma coisa metalinguística, de Woody Allen. Para quem não sabe, quebra da quarta parede é quando você se dirige à plateia. O espectador. Ou a câmera, Ou né? a câmera. Quando a gente está Ou a falando de câmera. filme. Nós estamos fazendo aqui para quem está assistindo o vídeo. É verdade. E a gente tem, então, se a gente pensar assim, na estrutura dramatúrgica, a gente tem uma referência e uma inspiração muito grande na obra de Tarantino, porque o texto ele é escrito como Pulp Fiction, né? Ele começa da metade, aí ele vai... Estruturalmente, né? Ele vai para o início do filme, volta para a metade do filme e vai para o final. Então, a gente tem esse texto que não é linear, né? Que é completamente não linear. Eu acho que essa coisa dessa quase anarquia da estrutura é muito jovem. É muito jovem. É isso que o caos, né? Que puxa do caos. Porque se a gente tem muita coisa para jovem, é jovem, mas de certa forma isso tudo é totalmente careta, né? Então é isso que é uma das coisas. Mas ao mesmo tempo, assim, ele tem um universo meio apocalíptico aí, né? Porque o cenário é um bar, um café, né? Onde o personagem que o Dudu fazia, que é Eduardo. O Eduardo, ele é um típico personagem de de Woody Allen, que é ele mesmo, é o né? Woody Allen, Ele é o Woody Allen, que é aquele autor em processo de bloqueio criativo, que não sabe o que fazer, crise absoluta, neurótico. Então a gente tem o Woody Allen representado aí através desse personagem, mas ao mesmo tempo lá fora está acontecendo praticamente o fim do mundo, né? Um cataclisma, um temporal que está numa enchente, que está a cidade está ficando submersa, né? Que é uma coisa meio Drink no Inferno aí, Total. né? Tem uma coisa meio zumbis que vão em algum momento tem uma ameaça de zumbis que vão entrar e não sei o quê. Então tem uma coisa meio Drink no Inferno. E o final do texto é completamente Deus de Woody Allen. Então a gente conseguiu fazer realmente uma mistura muito interessante. E eu diria que Woody Allen, que é um cineasta e escritor que a gente não relaciona muito com a juventude, né? Ele é um cara que parece que nasceu velho, assim, sempre foi muito ranzinza, muito neurótico, e não quero morrer, e coisas do tipo. Mas eu acho que tem um aspecto dos textos dele que é metalinguagem, que é muito cara à juventude, como o Caio falou. Metalinguagem, como linguagem, né? Claro, tem a ver também com olhar para dentro, né? Com autorreflexão,
A metalinguagem nesse sentido da autorreferência, assim, né? Pensar sobre si mesmo. Sim. É também estar metalinguístico. E a gente tem, então, dentro dessa configuração, mais 3 personagens que são personagens que comentam o que está acontecendo. Comentam a história de Então, fora. completamente fora da coisa. A princípio estão alheios. Exatamente. Que é a voz da gente, né? Do grupo. É um metateatro ali mesmo, né? O grupo comentando do processo criativo do grupo, né? E a gente vai ler exatamente uma das cenas desses 3 personagens, para vocês entenderem também como foi o processo criativo, né? Que são Perfeito, discussões sobre a Exatamente. criação que acabaram entrando na peça em forma de É um metateatro. comentário sobre a própria criação. Então vamos lá, é a Ninon, o Fletcher e A a Eu Patty. vou fazer o Fletcher, que era meu personagem. Eu faço a Patty e você Faço faz a Ninon, Ninon. perfeito. Então vamos lá. Eu vou ser bem sincero. Para mim, as histórias têm que ter algum sentido. Ah, você precisa aprender a enlouquecer, é muito mais divertido. Não é isso, não tem problema ser louco, contanto que tenha sentido. E por que tudo tem que ter sentido? Nem na vida real tudo faz sentido. Justamente por isso, porque muitas vezes nas histórias que procuramos, o sentido que na vida real não tem, sabe? Tá, na vida real eu não posso me transformar em unicórnio. Eu sempre quis ser unicórnio. Pra mim, o unicórnio só fazia um sentido quando eu tinha 5 anos. Mas eu entendi o que ela disse. Eu posso até inventar uma história cheia de unicórnios e ainda assim fazer sentido dentro desse universo. Gente, presta atenção. Por mais que a história seja maluca e aparentemente sem lógica nenhuma, o legal é quando a gente consegue ir ligando os pontos, achando as pistas e descobrir que no final de tudo tem sim um porquê. Mas se as histórias explicarem todos os porquês, não vai sobrar espaço para nós criarmos os nossos próprios porquês. E eu já tô perdida no meio de tanto porquê, gente. Quer saber? Na verdade, para mim, tudo faz. Se me divertir e manter ligado, a história é boa. Com sentido ou sem sentido. Bem, o meu livro favorito tem uma história muito, muito pirada. Tudo se passa num café, numa cidade, no meio de uma tempestade, engarrafamento, um completo colapso. Pela lógica, é impossível que alguém apareça por lá naquela noite. Mas não é isso que acontece. Pronto, então essa última fala da Ninon é justamente uma sinopse, Uma sinopse de como desse outro começa a núcleo história. Da peça. Da peça. E a exato. gente vai fazendo essa brincadeira de ao mesmo tempo ir comentando as escolhas que a gente faz no enredo que a gente está contando, né? Tem um outro trecho aqui que é Tem lá no outro final. trecho, vamos lá. E aí, Então, é uma cena que já... Ninon, Morgana no final. Pronto, essa cena, gente, para quem estiver acompanhando o contexto vai ficar mais fácil, mas a gente quer mostrar, a gente vai aqui ler cada um aqui vai ler vários personagens, porque é uma cena já que encaminha a história para o final e que mostra um pouco, né, as nossas reflexões ali nessa criação coletiva sobre o que a gente estava criando também. e que mostra o processo, na verdade, dessa peça se degringolando, né? É um dos pontos que as coisas vão, a quarta parede vai caindo, a peça vai mudando de assunto. Esses núcleos vão se encontrando, né? Esses núcleos exatamente. narrativos vão se encontrando. Eu vou ler as rubricas, pode ser? Tá bom, vamos lá. Vou ler Marcela e a gente vai... A gente vai descobrir. Eu só consigo vislumbrar uma explicação para essa loucura que está acontecendo. E a resposta só pode estar naquela mala. Clarice esperneia e Morgana tira sua mordaça. Finalmente, não toque na minha mala, sua víbora. Então você mesma quer dizer o que tem dentro dessa mala? Meu material de trabalho, ora. Sinto muito. Mas um objeto misterioso introduzido no início de qualquer história obviamente abrigará uma revelação que pode mudar os rumos da trama. Marcelo leva a mala para o centro do palco. Todos ficam em volta. Clima. Marcela abre a mala. Então, está mesmo surpresa? Enquanto Clarice fala, Marcela remexe nos objetos que ela descreve.
Equipamentos para arrombamento, material de última geração para transportar o artefato valioso, poções para fazer Morgana pensar que é bruxa e Walt Disney pensar que é unicórnio, como disse, meu material de trabalho. Morgana e Walt Disney correm e pegam suas poções para eles. Realmente, nada de surpreendente. Se estivéssemos contando uma história sobre o roubo do artefato, mas aqui está, uma outra mala. Não ouse! Marcela abre a mala. Como eu imaginava, os manuscritos da história que Eduardo criou para sua personagem preferida, Laura, e que ele nunca mais conseguiu acessar. Laura, ameaçadora para Clarice. Você, sua personagem sem caráter, sua vilã assassina, Gente, os zumbis estão chegando perto! Acho que vamos todos sucumbir. Eduardo apontando a arma para a cabeça de todos. Chega! Chega! Saiam da minha cabeça! Saiam da minha cabeça, todos vocês saiam! Vocês precisam sair da minha cabeça! Lentamente passa a apontar a arma para a própria cabeça. Todos ficam em pânico. Espera! Parece que tem outra mala aí dentro dessa mala. Marcela abre e vai tirando os objetos e passando para todos. Fita crepe, velcro, maquiagem e um texto. Ninon puxa o texto da mão de Marcela e lê. Atualmente indefinido, direção de Marconi Araponga? Quem é Marconi Araponga? É isso, matei a charada. Você? Como eu sempre disse, quem mata a charada é aquela que menos se espera. Parece os desenhos do Scooby-Doo. Não é possível que só eu tô vendo. Olha eles! Todos olham para a plateia. Nós estamos em um teatro. Todos nós somos personagens de uma peça que está sendo apresentada agora. A primeira quebra de fato mais absurda, mais caótica, mais direta é essa na peça. Exatamente. A gente reconhece que a gente está apresentando. Que é o momento, eu peguei justamente porque era isso, era um momento que vai de uma história de uma conspiração, de um arrombamento. Meio sem sentido, meio sem meio sentido, estranha. que estão procurando um artefato valioso, que vai de uma história sobre vários personagens na cabeça de um escritor em crise, em crise criativa, e vai para a quebra da quarta parede total para um monte de personagens. E quando eles se reconhecem como atores, o que eu disse antes, da metalinguagem ser algo muito caro da juventude, faz sentido, porque é um momento que eles entendem que eles têm algo para buscar ainda. Sim, né? Eles que reconhecem. não tem história. Exato, não tem história. Eles estão ali para construir a própria narrativa, como você falou no início do podcast, do episódio. Então, é uma lógica de liberdade muito otimista. O final desse texto é muito otimista, na verdade, né? É olhar pra frente e pensar que toda aquela história preguiça, caótica, sem sentido, na verdade não passa de uma história, de uma ficção, né? Sim. Que os atores agora podem sair do palco, podem sair ali das restrições do teatro e, de fato, cuidar da própria vida, né? E buscar e aspirar o que quer e tal. Sim. E quando a gente reflete, gente, a juventude a partir da obra atualmente indefinido, né? Assim, além de ter sido um texto que foi escrito por jovens, né? O que ele remonta, o que ele traz associado a essa discussão que a gente tem feito sobre o ideal, o imaginário de juventude até agora, né? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode trazer aqui, né? Que, primeiro, essa coisa da autoanálise, do olhar para si mesmo, né? Essa ideia no final que assim, o que a gente vai fazer agora? Agora é com a gente, só depende da gente, né? Quando, a partir do momento que eles se descobrem ali no teatro e agora? O que a gente vai fazer? Existencial, né? E aí é uma perspectiva bom, agora a gente pode ser o que quiser. Mas o que a gente vai ser? É difícil. É difícil É escolher, difícil escolher, mas a gente vai tentar. Potência né? daí, né? E não deixa de ser um tipo de discussão que a gente está vendo aí, essa perspectiva de futuro, em alguns momentos mais otimista, em outros momentos mais pessimista, em muitos momentos pessimistas. Talvez a maioria deles. Talvez a maioria dele, né? Mas a gente, de alguma maneira, tá. E tem uma outra coisa também que é muito importante, assim, a gente já concluindo, Sim. é que as referências de cultura pop, né? Assim, esse diálogo forte, a gente lembra, gente, que a gente montou um trailer dessa peça. A gente montou um trailer da peça. Antes da peça estrear, 6 a gente meses escreveu antes, um trailer para essa peça que foi feito no teatro como um trailer mesmo, tipo, vem aí, não deixe de assistir e tal. Que é uma associação com o audiovisual que está cada vez mais forte. A E transmídia, né? Esse processo transmediático.
que a gente vai comentar talvez no terceiro episódio, se eu não me engano. Mais pra frente, em um dos episódios, a gente vai falar muito sobre como essas fronteiras entre linguagens começaram também a ser diluídas, né? E como um roteiro de audiovisual hoje vai influenciar muito a escrita de um texto para teatro, assim como o teatro vai influenciar a construção de uma narrativa de game, que vai influenciar a websérie, que vai influenciar... E a gente está vendo essas linguagens todas se misturando bastante, né? O pop, em Nada Será Como Antes, ele também está ali presente, porque está contextualizado na década de 70, mas era o pop da década de 70, né? Eram as músicas e as referências culturais que eram consumidas pelos jovens daquela época, né? Então, isso também está muito presente, né, gente? E é isso, pra gente terminar, vamos... assim, tem muita coisa, gente, esse podcast... Dá pra falar pra A gente vai ter mais 7 falar. episódios pela frente, a gente vai voltar nesses textos, né? A gente ainda vai seguir refletindo sobre esse imaginário de juventude. Exato. Né? A gente vai falar muito sobre os textos dos anos 90, que vão trazer essa perspectiva aí de cultura pop associada à rebeldia muito forte. Vai dar pra gente entender um pouco esse link que a gente está fazendo aqui. Mas, pra gente concluir, gente, o que é que vocês acham aí de características comportamentais desse imaginário da juventude que a gente vê nesses 3 textos que a gente leu aqui? O que é que fica mais forte para vocês, assim? Se a gente vamos escrever agora um texto para esse Vamos público. escrever agora. O que é que fica? O que é que vocês acham que fica? Eu acho que é a importância do diálogo no que está sendo dito, de uma maneira geral. Por mais que tenham 3 textos em que o diálogo são muito distintos entre si, há uma força neles, há uma importância neles, na maneira como esses personagens se articulam, né, uns para os outros e pensam sobre si mesmos, como a gente falou, essa autorreflexão constante. E eu também acho que o que mais me parece, assim, que a gente pode traçar como algo que está presente nos 3 textos, é esse pensar no que vai ser, no que virá, nesse futuro. Como a gente falou, pode ser uma visão pessimista, otimista, na sua maioria pessimista, mas que está muito presente, está muito presente. É sempre o que é que eu vou ser quando crescer, o que é que a gente vai ser agora que a gente descobriu que a gente já atou, o que é que vai ser agora que eu sabe... Fiz o vestibular, enfim, fui estuprada, fui violentada, ou beijei um menino, sendo um menino também. Então, essa coisa do perguntar o que é que vai ser agora, né? O que é que nos fica? O que é que fica a partir daí? O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente quer fazer? Muito bom, muito bom. Total. Bom, para terminar também eu queria trazer aqui, olha, uma reflexão que eu acho que vai ser legal a gente pensar, assim, para finalizar esse podcast e para todos os outros que a gente vai fazer. Boa. Que é do mesmo texto da professora Renata, né, que ela vai dizer sobre falar na juventude falar sobre o que é estranho e ao mesmo tempo familiar, né? E que a adolescência e a juventude pode ser entendida como metáfora do momento cultural que a gente vive. Olha só, a problemática adolescente e juvenil, ela revela aspectos do momento histórico e representa uma espécie de lente de aumento sobre a crise cultural que caracteriza o mundo contemporâneo. Então, eu acho que assim, a gente vê nos 3 textos de períodos diferentes essa sopa de angústias, né? Lembra que a gente falava muito? É uma sopa de angústias, é uma sopa de angústias. E se a gente pensar no jovem hoje, o que a gente coloca como ingrediente dessa sopa de angústia também, né? Tem um momento muito difícil de falta de perspectiva de futuro, né? Porque o que a gente vai ser? O que vai ser? O que vai ser? Mas o jovem de hoje tem uma resposta para essa pergunta, o que a gente vai ser, que o mundo pode acabar, porque a gente está acabando com o planeta. Exatamente. A gente não sabe se vai ter mundo. Exatamente. Eu não sei se eu vou ficar velho, porque as consequências do clima, né, da atmosfera,
causados por tudo isso que a gente já sabe, né, do mal que se faz ao meio ambiente, elas estão chegando, as consequências estão cada vez mais presentes, né? Então tem uma coisa aí apocalíptica, né? Jogos vorazes. Jogos vorazes, tem uma coisa um pouco Total. presente nas narrativas de hoje para o jovem, né? Eu acho E também. acho que uma perspectiva bem pessimista também. Ao mesmo tempo que se tem liberdade para falar muita coisa, hoje a gente fala de gênero e sexualidade de uma maneira muito mais natural, mas ao mesmo tempo está nascendo aí uma direita conservadora que está querendo reprimir isso. Que deixa a pessoa, deixa esse jovem impotente, né? E sobre essa impotência, só para ler o último trechinho aqui, é um texto de Mark Fisher, do livro Realismo Capitalista, ele que já morreu, mas que também, enfim, é um marxista muito importante e que ele começou fazendo justamente um blog, né? Então ele tem essa relação com a internet, com a referência pop e tal, e ele fala justamente sobre essa impotência reflexiva e mobilização da juventude. E ele fala o seguinte: em contraste com seus antecessores das décadas de 60 e 70, os estudantes britânicos de hoje parecem estar politicamente desengajados, não por uma questão de apatia nem de cinismo, mas de impotência reflexiva. Eles sabem que as coisas vão mal, mais do que isso, sabem que não podem fazer nada a respeito. No entanto, este conhecimento, entre aspas, esta reflexão, não é uma observação passiva de um estado das coisas já existente. É uma profecia autorrealizável. Sim. Será que o jovem de hoje está mais pragmático? Será que ele pode se tornar mais pragmático ainda conforme as coisas pioram, né? É uma coisa que eu estava pensando também com essa discussão, né? Já que a juventude, do jeito que a gente enxerga, é uma construção, ela pode ser desconstruída. Essa coisa que toda coisa que a gente fala de sonhos, né? De contestação, é possível que deixe de ser, né? Sabe, uma juventude que talvez olhe para trás e pense, nossa, aquele povo com a cabeça nas nuvens. Exato. Que a gente cai na própria armadilha, assim, né? A gente cai na armadilha do que a gente pensa como projeto futuro, assim, né? E é isso, e também que essa estética, né? Esses textos pessimistas que a gente vê não produzam um futuro ruim, né? Esse pessimismo não seja vítima de si mesmo, né? Não seja vítima de si mesmo, já, nesse sentido da impotência que ele fala, né? Dessa profecia autorrealizável. Que seja pessimista a análise, que o futuro seja, que a gente tente ser otimista, né? Assim, se o jovem é otimista, quem é que vai ser otimista, assim, né? De alguma forma. Então, enfim. Mas por hoje, gente, acho que deu, né? Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Que Muita pena, coisa, né? Muita coisa ficou ficou pra pra ser dita. fora. E vai ser dita. E vai ser ser dita. dita. E é isso, a gente quer terminar então agradecendo novamente a Fundação Gregório de Matos por ter cedido esse espaço lindo que a gente está aqui. Agradecer ao CBTIGE, ao Centro Brasileiro de Teatro para Infância e Juventude, que é um apoiador institucional aqui desse podcast, né? Esse podcast vai ficar disponível também no site do CBTIGE. Então, vamos conversar com o Cleiton Cheveste, que é o presidente do CBTIGE. E foi através também dessas redes que a gente foi construindo, através da associação do CBTIGE e da CITEG, que a gente também conseguiu muitos textos, né, para a nossa pesquisa aqui, textos latino-americanos, né, de vários países aqui da América Latina, textos do México, textos dos Estados Unidos, da Inglaterra, e a gente vai falar sobre todos eles aqui. E não perca... Um teaser no próximo episódio. No próximo episódio nós vamos falar sobre processos criativos. Como é que a gente engata nesse processo criativo, As como é que a gente inspirações. dá um start e melhora o nosso mindset. Exato. Mindset, galera. Vai ser massa. Um beijo. Um beijo. Muito obrigado, Até lá, gente. Até a próxima. Muito obrigada.